Muito bem, nesse vídeo vamos ver o que acontece quando aumentamos a quantidade de pixels de uma imagem. Eu preparei duas imagens para essa demonstração. A primeira imagem que estamos vendo nesse momento é a imagem original e ela está sendo visualizada com fator 100%, isto é, estamos vendo os pixels verdadeiros, Actual Pixels. Eu vou pressionar Comando Option I no Mac ou Ctrl Alt I no PC para abrir o comando Image Size e vemos que essa imagem tem 2000 pixels de largura por 1500 pixels de altura. E com uma resolução de 300 pixels por polegada, ela poderia ser impressa com um pouco mais de 16 por 12 centímetros. Muito bem, eu vou fechar o comando Image Size e eu vou passar para a segunda imagem. E essa imagem é uma cópia da original, só que com poucos pixels. Ela também está sendo visualizada em 100%. E eu vou novamente no comando Image Size, comando Option I ou Ctrl Alt I. E essa cópia tem apenas 400 pixels de largura por 300 pixels de altura. Exatamente 1/5 do número de pixels da imagem original. E nesse momento, se a gente quisesse imprimir com 300 pixels por polegada, essa cópia seria impressa com um pouco mais de 3 por 2 centímetros. Muito bem, eu vou fechar novamente o comando Image Size e eu vou esconder os painéis à direita pressionando Shift Tab. E para a gente poder comparar a diferença do nível de detalhe entre as duas imagens, eu vou pressionar Comando ou Ctrl mais algumas vezes para aumentar o fator de visualização dessa cópia para 500%, para que ela seja visualizada com o mesmo tamanho da original, uma vez que essa cópia tem 5 vezes menos pixels. E na barra do programa, ao lado do fator de visualização, eu vou clicar no ícone Arrange Documents e vou escolher visualizar as duas imagens em duas janelas lado a lado. E vemos que realmente a cópia com poucos pixels, à esquerda, tem muito menos definição do que a imagem original à direita. Repare que não conseguimos distinguir bem os pelos da sobrancelha e os cílios. E se a gente quisesse imprimir essa cópia com o mesmo tamanho da original, sem aumentar o número de pixels, os pixels teriam que ser impressos grandes, como estamos vendo aqui, e a imagem ficaria toda pixelada. Agora vamos ver o que acontece quando aumentamos o número de pixels para que essa cópia passe a ter o mesmo número de pixels da imagem original. Mas antes, para poder comparar, eu vou criar uma nova cópia, isto é, uma terceira imagem. No menu Image, eu vou escolher Duplicate e para identificar essa nova cópia, eu vou acrescentar a palavra Resample no nome. Ok. Agora vamos abrir novamente o comando Image Size, comando Option I no Mac ou Ctrl Alt I no PC, e eu vou ligar a opção Resample Image. E com a opção Resample Image ligada, eu vou aumentar em 5 vezes o número de pixels de 400 para 2000 pixels. A altura é redimensionada automaticamente porque a opção Constraint Proportions está ligada. E para o método de interpolação, eu vou escolher o método Bicubic Smoother, que é recomendado para ampliação, Best for Enlargement. E vamos confirmar. Ok. E agora, essa cópia com os novos pixels e a imagem original estão sendo visualizadas em 100%, isto é, estamos vendo os pixels verdadeiros das duas imagens e vemos que, comparados com os pixels da imagem original, os novos pixels da cópia ficaram longe de atingir o mesmo nível de detalhe e definição. Eu vou novamente na barra do programa, clicar no ícone Arrange Documents e agora eu vou escolher a opção 3 janelas para visualizar as 3 imagens ao mesmo tempo. Eu vou arrastar a janela da imagem com os novos pixels para o centro. E agora podemos comparar a imagem com poucos pixels à direita com a nova imagem, na qual eu aumentei o número de pixels ao centro, e a imagem original à esquerda. E vemos que, comparada com a imagem com poucos pixels, eu até consegui melhorar o nível de detalhe, mas comparada com a imagem original, a qualidade da imagem com os novos pixels deixa a desejar. Isso mostra que sempre que aumentamos o número de pixels usando Resample, o Photoshop tem que inventar novos pixels do nada. E por isso a imagem tende a ficar meio borrada e a qualidade nunca vai ser tão boa como a de uma imagem que tenha sido gerada originalmente com uma quantidade grande de pixels. Então, a conclusão é que sempre
é que é sempre melhor gerar as imagens com a maior quantidade de pixels possível. Por exemplo, se você estiver tirando fotos com a sua câmera digital ou escaneando imagens, é sempre melhor capturar as imagens com muitos pixels para ter mais detalhe e definição. E dessa maneira, você vai ter também uma margem de manobra maior, por exemplo, se você quiser fazer enquadramentos e cortes, e também com mais pixels e mais definição, fica mais fácil fazer seleções, aplicar filtros e fazer retoques com maior precisão. Muito bem, e no próximo vídeo vamos ver como usar a ferramenta de corte para definir tamanho de impressão e resolução de maneira simples em uma única operação. Fique ligado!